E aí galera, beleza? Hoje vamos mergulhar na incrível história de como o Homem de Ferro salvou a Marvel e o Robert Downey Jr. da falência. Antes de ser chamada de Marvel, a Casa das Grandes Ideias era chamada de Timothy Publication, criada por um cara chamado Marty Goodman. E o primeiro grande sucesso da Timothy Publication foi o Namor, esse mesmo que apareceu em Pantera Negra 2. Após o início do confronto da Segunda Grande Guerra Mundial, a Marvel criou os quadrinhos do Capitão América, já como Marvel, e foi um grande sucesso, vendeu muitos quadrinhos. Porém, após o término da Segunda Guerra Mundial, os quadrinhos abaixaram de procura. Sendo assim, deu uma queda nas vendas, mas não tão grande. Durante os anos 60, após a queda dos quadrinhos do Capitão América, houve o renascimento da Marvel, com a criação do Quarteto Fantástico, que veio para disputar com a Liga da Justiça da DC, que havia feito muito sucesso. Criado por Stan Lee e Jack Kirby, o Quarteto Fantástico deu início à Era de Prata dos quadrinhos. E durante o período da Era de Prata, foram criados vários heróis: Hulk, Homem-Aranha, X-Men, Vingadores, entre outros. O Stan Lee criava as principais histórias da Marvel nessa época e teve um papel fundamental nesse renascimento das Marvel nos quadrinhos, trazendo um pouco de realismo e complexidade aos seus heróis. E novamente a Marvel começa a vender muitos quadrinhos, começa a ficar muito grande, principalmente com o Quarteto Fantástico e X-Men, seus principais grupos, e o Homem-Aranha como seu herói solo. Galera, o Homem de Ferro, os Vingadores, eles não vendiam tantos quadrinhos, eles eram considerados a série B da Marvel nessa época. Mas alguns anos depois a gente sabe que isso mudou, né? Bom, em meados dos anos 80, a Marvel começou a sofrer novamente com a parte financeira e agora com a parte criativa também, já que os quadrinhos começavam a perder popularidade no geral, nos Estados Unidos como um todo, que era o principal país onde se vendia quadrinhos. Em 1986, a Marvel foi adquirida pela empresa New York Entertainment. E também não foi muito bom, porque logo depois ela começou a sofrer uma reestruturação. Em meados dos anos 90, para sobreviver da sua falência, a Marvel começou a vender seus principais heróis para direito de TV. São eles o Quarteto Fantástico e o X-Men, que foram vendidos para a Fox, o Hulk para a Universal e o Homem-Aranha para a Sony. Bom, isso na época era uma boa ideia, porque não havia tanta necessidade de produzir filmes de herói nos anos 90, ela tinha que evitar a falência com esse dinheiro que entrava de vender o direito de TV dos seus heróis. Foram vendidos muito barato, mas na época tinha que ser feito. Na época existiam poucos filmes de heróis bons e bem produzidos. Acredito que só o Super-Homem dos anos 70. E nos anos 2000 começa a ampla criação de filmes AAA de super-heróis, com o X-Men e o Quarteto Fantástico da Fox, e o não menos importante, o Homem-Aranha da Sony, do Tobey Maguire, que foram filmes muito bons, muito bem avaliados, tanto de bilheteria quanto de público, e deram muito lucro para suas respectivas produtoras. E nos anos 2000, mesmo com os mercados de quadrinhos um pouco mais aquecidos, a Marvel ainda estava mal das pernas e decidiu dar sua última cartada, fazer um filme, e a criação do Marvel Studios. E como diretor chamaram um cara chamado Jon Favreau, na época não tão conhecido. Tinha dirigido Saturno, uma aventura no espaço, por exemplo, um filme que eu gosto muito, porém ele não fez grande sucesso. E como presidente do Marvel Studios, o antigo produtor de X-Men, o cara de boné, Kevin Feige. Bom, como disse anteriormente, nos anos 90 a Marvel tinha vendido seus principais heróis para a produção de filmes para outras empresas, não podendo utilizá-los no MCU. Então tinham que escolher um herói da chamada série B da Marvel. E o escolhido foi o Homem de Ferro. Vários atores foram cotados para fazer o Homem de Ferro antes da escolha do Robert Downey Jr. O ator Colin Farrell e o Patrick Dempsey. Mas aí você me diz, então por que o Robert Downey Jr. foi escolhido? Bom, o Robert Downey Jr. era um jovem ator que tinha muito potencial, porém ele acabou se perdendo em drogas e álcool. Em 1996 ele foi preso. Ele foi parado por excesso de velocidade e acabou sendo condenado, sendo liberado em meados dos anos 2000 por pagamento de fiança. Após esse episódio, ele não conseguiu mais grandes filmes em Hollywood e tinha acumulado uma dívida muito grande, pois ele ganhava muito dinheiro nos anos 90 e não conseguiu se manter depois e acumulou muitas dívidas, com muitos empréstimos e tudo mais. Os executivos da Marvel não gostariam de ter o Robert Downey Jr. vinculado ao MCU, principalmente ao início. Porém, o diretor Jon Favreau e o presidente Kevin Feige bancaram a escolha de Robert Downey Jr., dizendo a eles que era a escolha perfeita e a única escolha que poderia ser feita para interpretar o Homem de Ferro. Bom, e o resto é história. O Homem de Ferro custou 140 milhões de dólares ao cofre dos Marvel Studios e lucrou 585 milhões.
Além de ser uma grande bilheteria, foi um sucesso de crítica e público. A parceria entre Marvel e Robert Downey Jr. deu tão certo que durou 11 anos, pelo menos até o presente momento. Pode ser que ele ainda volte ao universo cinematográfico da Marvel. O último filme produzido por ele pela Marvel foi o Vingadores Ultimato em 2019. Além da Marvel conseguir faturar bilhões de dólares depois do Homem de Ferro 1, o Robert Downey Jr. se tornou o ator mais bem pago de Hollywood. Galera, quem diria, alguns anos antes a Marvel estava declarando falência e o Robert Downey Jr. preso. Quem diria que isso daria tão certo? É isso, galera, um pouquinho da história de como o Homem de Ferro conseguiu salvar a Marvel e o Robert Downey Jr. aqui pra vocês. Obrigado por ter assistido o vídeo. Se gostou, comente e deixe a sua inscrição. Muito obrigado.